Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui Paulo César Sampaio, vídeo número 0004/24. Tema de hoje, o show espetáculo suruba que a cantora Madonna protagonizou no Rio de Janeiro, em Copacabana, no último sábado, dia 4. Disse que o Brasil não é um país para amadores. E, de fato, lamentavelmente, não é. Cerca de 1 milhão de pessoas, ou mais, segundo a imprensa, estiveram ali em Copacabana para prestigiar, participar um espetáculo dantesco, satânico, imoral daquela cantora. Uma coisa realmente pavorosa que teve o apoio de toda a imprensa, absolutamente toda a imprensa brasileira. E alguns dizendo que aquilo exalava, olha só o termo, exalava liberdade. Bom, vamos fazer algum pequeno comentário sobre aquele dantesco espetáculo Suruba. Ele custou cerca de 60 milhões de reais. É o que você ouviu, 60 milhões de reais. Desses 60 milhões, 20 foram doados pelo desgoverno do Rio de Janeiro, prefeitura e estado. Cada um entrou com 10 milhões de reais. Não tem dinheiro para a segurança, não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para o transporte, não tem dinheiro para coisas importantes, mas tem dinheiro para bancar, protagonizar, apoiar uma suruba como aquela da Madonna no Rio de Janeiro. Pois muito bem. O que acontece? Acontece que, lamentavelmente, isso virou assim uma espécie de uma coisa comum, uma coisa corriqueira que sempre acontece, não é? O governo nunca tem dinheiro para as coisas realmente importantes, mas tem dinheiro para proporcionar pão e circo, especialmente a essa gente toda, sabe, que, a rigor, nem sequer inglês fala, nem sequer inglês compreende. Eu ouso dizer com toda certeza que 90% ou 95% dos que estavam ali não entendem uma frase, uma única frase do que ela canta, do que ela diz. E quem vos fala aqui é um professor de inglês há 40 anos, ok? Com certificado de 2 universidades, uma americana e uma britânica. Portanto, sei o que estou falando. O povo não entende nada, mas para suruba, para esculhambação, lamentavelmente, sempre tem espaço. Bom, alguns jornalistas até escreveram dizendo que aquela coisa que eles chamam de show exalava, o termo era esse, exalava liberdade. Na realidade, o que eles fazem é confundir liberdade com libertinagem. Liberdade com libertinagem. Eu escrevi um artículo, coisa bem pequena, sobre aquele disparate e vou lhes resumir aqui. Olha só, permitam-me ver se eu consigo aqui compartilhar com vocês, que aí ficaria até mais interessante, não é? Permitam-me rapidamente aqui compartilhar a tela. Vamos ver se eu consigo aqui. Só um minuto, por favor. Vamos lá. Espero que esteja compartilhando. Bom, porque na verdade, qual é o conceito de liberdade? É o direito de proceder conforme lhe pareça. Desde que, repito, desde que esse direito não vá contra o direito de outrem, de outras pessoas, e esteja dentro dos limites da lei. Isso é liberdade, ok? Liberdade de expressão, liberdade de apresentação, liberdade de uma série de coisas. Agora, o que vem a ser libertinagem? Libertinagem, que foi exatamente o que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Ora, a libertinagem é a licenciosidade de conduta, de costumes, de pessoa que se entrega imoderadamente a prazeres sexuais, a prática do libertino. Isso é a definição de libertinagem.
E o que vem a ser o chamado ato obsceno, ou ato imoral. O ato obsceno é definido, alô, advogados, é definido como um crime, artigo 233 do Código Penal Brasileiro. Crime contra a norma social, contra a decência, crime contra o pudor, crime contra a lei natural e crime contra a ordem pública. Mas o que nós tivemos foi exatamente o contrário. A televisão brasileira, a maior rede de televisão brasileira, a Rede Globo de televisão, veiculando as cenas mais dantescas, mais imorais, em pleno horário nobre, não é? Enfim, e qual era a pena, segundo o Código Penal 233, artigo, qual era a pena para quem pratica a libertinagem ou ato obsceno? Detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa. Mas no Brasil, lamentavelmente, tudo é permitido. Absolutamente tudo é permitido. E a imprensinha, especialmente a imprensinha chapa branca, chama tudo isso de liberdade. É exatamente o que você ouviu. A imprensinha chama isso de liberdade. É lamentável, porque até mesmo alguns cantores importantes brasileiros, dentre eles aqui o Leonardo, não é? Chamou aquele espetáculo, aquela coisa dantesca de suruba. E ele disse: olha, quem quer fazer isso, que faça num quarto de hotel ou motel ou outra coisa qualquer, num espaço fechado, e não em um ambiente público. E o que é pior, transmitido online, ao vivo e em cores para todo o Brasil. Nós realmente não aprendemos nunca e continuaremos a ser motivos de piadas, piadas em todo o mundo civilizado. Mas alguém dirá, não, mas ela faz isso em outros cantos. Problema dela e daqueles que a contratam, daqueles que a prestigiam, daqueles que gostam desse tipo de suruba, desse tipo de coisa. Portanto, é profundamente lamentável que isso tenha acontecido e, sobretudo, que a, a imprensa tenha propagado isso exatamente no dia em que estava acontecendo lá no Rio Grande do Sul, a enchente, levando centenas de pessoas, já mais de 100 mortos e tantos quantos desaparecidos, uma miséria absoluta, onde 90% do Estado se encontra debaixo d'água, mas isso aí já é outro tema. Eu quero focar aqui nessa questão da cantora Madonna, uma idosa, uma senhora de 65 anos de idade, e que até hoje não criou vergonha na cara e nem criará. É lamentável. Mas Brusundanga é Brusundanga e eu não sei até quando isso vai continuar assim. Só para finalizar, desses 60 milhões, ela levou 17 milhões. 17 milhões de reais. Brusundanga sendo Brusundanga. É uma pena. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.